bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui hoje dando início a mais um programa das Conexões Raras. E hoje a gente tem um tema fantástico, onde nós vamos aprender coisas maravilhosas baseado no diagnóstico de polineuropatia amiloidótica familiar, relacionada à transtirretina. Simplesmente você pode chamar de PAF-TTR. Nós aqui da ACDG, né, estamos realizando essa programação maravilhosa para que você possa aprender um pouco mais, se envolver mais com essa doença rara. E nós temos os nossos apoiadores, que é a Nylan, Sanofi, PTC Therapeutics e a Fedran. Eles têm nos ajudado bastante, juntamente, para espalhar, para anunciar e falar um pouco mais de cada diagnóstico e nos ajudar nessa luta com os pacientes raros, né? Nós temos ajudado muito. Eu sou Lindenberg Salmito, eu sou pai de um garoto com distrofia muscular do Duchenne, um portador de uma doença rara, também de uma esposa que também tem uma doença rara, e estou aí todos os dias na luta, buscando a melhor qualidade de vida para eles. E nessa noite, como nós vamos falar do PAF-TTR, a gente vai justamente falar um pouco mais para também trazer qualidade de vida. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa fantástica, você deve conhecer e você vai ficar aqui conosco. Nós estamos falando do Dr. Diego de Castro. Ele é capixaba, médico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, especializado em neurologia na Universidade de São Paulo e na questão na USP, né? Ele é formado em neurologia. Ele também trabalha com diversos segmentos de doenças raras. Ele trabalha nesse hospital, que é o HCF da USP. Ele trabalha nesse hospital, ele é um dos maiores hospitais da América Latina que trabalha justamente nisso, e ele prossegue o seu aprimoramento com eletromiografia, doenças neuromusculares, doença de Parkinson e distúrbio do movimento. É um currículo que tem aqui, é só encher os nossos olhos. Ele obteve o título também da Academia Brasileira de Neurologia e da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Ele é membro titular dessas entidades. Ainda falando aqui sobre a USP, ele aprofundou-se no diagnóstico de doenças raras de origem neurogenética e na reabilitação neurológica por meio de estimulação cerebral profunda e toxina butolínica. Atualmente desenvolve pesquisas clínicas e é médico colaborador voluntário no ambulatório de neurogenética e no ambulatório de neurocirurgia funcional do Hospital das Clínicas na USP. Seja muito bem-vindo, doutor Diego. Obrigado. Que palavras carinhosas e que narração enfática. Agradeço de todo o coração o convite. É muito bacana a gente poder compartilhar, dividir, informar, conscientizar desse desafio enorme que são as pessoas que sofrem com doenças raras, que até pouco tempo atrás eram doenças completamente negligenciadas. E graças ao trabalho de vocês, Lindenberg, de outras associações e de pessoas que passam por esse desafio, a gente tem visto uma dinâmica muito legal na sociedade de trazer esse assunto à tona. E hoje você vai me presentear, me dando a oportunidade de falar um pouco sobre polineuropatia amiloidótica familiar. Prazer imenso estar aqui com vocês. Sigam firmes aí nesse trabalho. Espero que possa chegar a bastante pessoas e ajudar bastante gente. Doutor Diego, essa nossa participação para tratar sobre mais um diagnóstico raro é de uma maneira bem fácil, porque muitas pessoas que vão estar nos assistindo, pessoas que vão estar aqui nos acompanhando, elas precisam, né? Tem muitas dúvidas. E aí a gente tem aqui várias perguntas que mandaram para nós para tirar a dúvida a respeito desse diagnóstico. E eu tenho certeza que nós estamos com a pessoa certa para responder, tirar as dúvidas e até mais levar a um tratamento ou entender um pouco melhor aquilo que elas passam, né? Então, deixa eu te fazer, vou logo para as perguntas, porque aqui nós queremos saber mais de ti, queremos saber mais daquilo que o senhor pode nos passar do que realmente aquilo que eu posso apresentar. Então, a primeira pergunta que nos deixaram aqui é o seguinte: para dar início aqui, né, à nossa conversa, eu gostaria que o doutor nos explicasse o que é polineuropatia amiloidótica familiar relacionada à transtirretina, frequentemente conhecida como doença dos pezinhos. O senhor pode falar aí abertamente para nós o que significa esse diagnóstico? Sim. Então, pessoal, primeiro, antes da gente falar desse nome grande, que às vezes assusta, né?
polineuropatia amiloidótica familiar. O termo polineuropatia é um termo que quer dizer poli, quer dizer vários, neuro, quer dizer lesão do nervo, e patia, que quer dizer doença. Então, existem mais de 150 tipos de polineuropatia. Especificamente, algumas polineuropatias podem ter um depósito de uma proteína anormal sobre o nervo. E esse depósito de proteína anormal a gente chama de amiloidose, ou depósito amiloide. E familiar, quando a gente tem uma distribuição da doença se repetir na família. Então, a polineuropatia amiloidótica familiar é uma doença neurológica caracterizada pela lesão dos nossos nervos, que tem como característica depósito dessa proteína anormal chamada amiloide, e tem uma distribuição familiar. E ela também é conhecida como o termo PAF, com essa sigla PAF. E por que ela chama também doença dos pezinhos? É porque, especificamente, essa doença ela tem um comprometimento precoce. Um dos primeiros sintomas dela é o envolvimento dos pés. E, frequentemente, ela pode dar uma alteração de coloração dos pés, em que o pé pode ficar pálido ou avermelhado, associado a um sintoma de hipersensibilidade. O paciente, às vezes, toca no pé e tem a impressão de que o pé está dando choque. Outros pacientes vão ter uma diminuição do tato nos pés. E por isso, pelo pé ser o primeiro comprometido, ela é chamada doença dos pezinhos. E tem uma distribuição muito grande em uma região específica de Portugal. Então, atualmente, no Brasil, a gente tem também vários casos, mas a grande maioria desses casos brasileiros, eles vêm herdados, né, da nossa herança colonial portuguesa. Então, o maior centro onde a gente tem a maior concentração de pacientes com polineuropatia amiloidótica familiar, sem dúvida, é Portugal. A gente tem uma outra região, que é a região do norte, né, das águas nórdicas, né, que é a região da Finlândia, da Noruega, e a gente também tem alguma concentração dessa doença no Japão. Atualmente, de todo o universo de doenças raras, sem dúvida, a polineuropatia amiloidótica familiar é uma das mais comuns. Ela atinge cerca de 1 em cada 5.000 indivíduos. Com o avanço do conhecimento médico, a gente... Então, essa proteína, todo mundo produz, eu, você, todo mundo. Só que nos pacientes com PAF, durante a produção dessa proteína no fígado, o fígado vai produzir a proteína, mas devido a uma mutação genética, essa proteína fica mal dobrada. E ao ficar mal dobrada, ela se deposita, a gente não consegue mais clivar, não consegue mais digerir essa proteína, e ela acaba se depositando no nervo, formando aí um quadro lesivo, que às vezes demora 10, 20 anos. É uma lesão muito lenta e muito prolongada. Não sei se eu fiz entender, ficou claro? Ficou claro, ficou bastante... Ficou claro. Tá claro para todos nós. E aí, aproveitando, né, esse embalo dessa explicação fantástica, como eu disse, eu também sou pai de uma criança com uma doença rara. Quais são os primeiros sinais? Da onde é que as pessoas elas começam a investigar? Como é que elas começam a olhar para si ou para um parente da família? Como é que eles começam a detectar que eles podem ter esse diagnóstico? Isso é uma coisa muito interessante. A doença tem basicamente duas faixas etárias que vão ser mais comprometidas, mais envolvidas. Uma que vai ter mais de 50 anos, que a gente chama de PAF de início tardio, e uma de início precoce, que geralmente vai acometer as pessoas por volta de 30 anos de idade. Então, os sintomas desse grupo de pessoas, por volta de 30 e por volta de 50, vai ser um pouco diferente. Os que têm por volta de 30, eles podem ter um quadro assim que passar meio despercebido. O paciente tem uma alteração, às vezes, só da sensibilidade, tem uma alteração, uma coisa meio estranha, ele sente uns formigamentos, ele sente umas queimações, ele sente, às vezes, como se estivesse meio sem equilíbrio. E aí você tem um outro sintoma que é muito comum, que é desautonomia, que é uma perda que os indivíduos têm de controlar as funções que a gente chama de viscerais. O que é isso? Existe uma parte do nosso sistema nervoso que vai cuidar da gente fazer xixi, da gente evacuar, do nosso coração bater, da gente ter função sexual.
Essa parte, chamada sistema nervoso autônomo, é uma frequentemente e precocemente acometido nos indivíduos menores de 30 anos. Então, é muito comum os pacientes terem disfunção erétil, principalmente os homens, alteração do funcionamento da bexiga, um intestino que às vezes é muito preguiçoso, às vezes ele trabalha demais, ou seja, fica preso e tem diarreia, às vezes palpitações muito frequentes, arritmias, e esse conjunto de coisas faz a gente pensar que o sistema nervoso autônomo desse paciente não está funcionando bem. Os pacientes mais velhos, eles às vezes vão ter um quadro mais arrastado. Ele vai começar como se fosse mancando, ele pode ter uma dormência na mão, a marcha dele pode ficar meio difícil, como se ele estivesse meio desequilibrado. Esse conjunto de fatores, né, na faixa etária acima de 50 anos, pode levar a um diagnóstico errado, às vezes, ou confundir, né, o diagnóstico, como se ele tivesse problema de coluna, como se ele tivesse estenose do canal lombar, que tivesse hernia de disco, quando, na verdade, esses indivíduos têm um comprometimento motor, né, muito já na fase inicial, enquanto o indivíduo mais jovem, vai ter essa alteração sensitiva, caracterizado pela alteração do tato e, frequentemente, sintomas autonômicos. Com a progressão da doença, os dois grupos vão ter uma dificuldade motora com fraqueza nas pernas, fraqueza nos pés e uma necessidade, às vezes, de andar com apoio, né, para deambular. E a partir desse momento, os pacientes podem progredir com mais perda de força, inclusive perda de força dos membros superiores. Então, é muito importante a gente falar de PAF, porque atualmente isso nos dá a oportunidade de, identificando esses sintomas precocemente, da gente buscar um diagnóstico cedo e iniciar um tratamento mais cedo possível. Então, no momento atual da medicina que a gente vive, isso nos dá a possibilidade de fazer a diferença na vida do paciente. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo de conscientização é fundamental, principalmente no Nordeste. Tem muito caso de PAF não diagnosticado, e eu tenho certeza que essa conscientização sobre a doença vai conseguir alcançar bastante pessoas e mudar o destino de muita gente, porque o tratamento muda o futuro desses pacientes. Diante desses sinais, né, a gente viu aí alguns sinais, é interessante saber todos esses sintomas, porque realmente facilita no encontro desse diagnóstico. Mas aí eu pergunto, porque, como o senhor disse, aqui no Nordeste a gente tem essa grande quantidade de pacientes, até por um costume nosso, né, essa questão do relacionamento consanguíneo, mas, além dos sinais, como se chegar ao diagnóstico, né? Chegar ao diagnóstico de PAF, se existe algum exame específico para que possa ser esclarecido, se possa realmente, ali, através daquele exame, dar com certeza, ou só vai começar a investigação? Por gentileza, o senhor pode me passar, assim, como as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Embora os sintomas elas tenham identificado nelas ou em alguns parentes, mas como ir ao diagnóstico preciso? Existe algum exame específico para isso? Existem vários. Assim, se na família já tem alguém que tem dificuldade de marcha, de andar, e tinha na história muito sintoma sensitivo, e tem outros indivíduos, ou seja, que tem dormência, formigamento, principalmente nos pés, isso já é um sinal de alarme para PAF. Por quê? Porque é a forma mais comum de doença neurológica genética que atinge os nervos. Então, só pela estatística, se tem uma história familiar, sempre é obrigado a investigar a polineuropatia amiloidótica familiar. E se, além disso, tiver outros indivíduos que têm arritmias, que têm disfunção sexual, incontinência urinária, alteração do funcionamento intestinal, que são esses sintomas autonômicos, esse conjunto já dá uma suspeição clínica muito grande, a ponto da gente partir diretamente para um teste genético. Atualmente, o teste genético em que a gente faz o sequenciamento do gene da transtirretina, do gene TTR, ele é o principal meio da gente fazer o diagnóstico. Tem doenças que podem atingir o nervo periférico, que tem... Nesse exame a gente vai testar a sensibilidade, testar o equilíbrio, testar a força muscular, testar os reflexos, isso é o básico da rotina do neurologista,
Ao mesmo tempo, a gente vai fazer um exame chamado eletroneuromiografia. O que é o exame de eletroneuromiografia? A gente pode estudar o funcionamento do nervo por meio de um exame neurofisiológico em que eu dou um estímulo elétrico e esse estímulo elétrico vai ser captado e vai percorrer o nervo normal. Se o nervo não estiver funcionando, esse estímulo elétrico não vai trafegar da maneira normal sobre o nervo. E eu consigo medir isso e ter um dado matemático de quão lesado, quanto está quanto de disfunção eu tenho no funcionamento do nervo periférico. E esse exame é obrigatório para a avaliação de todo o funcionamento do nervo. E ele é um exame básico para a gente investigar a polineuropatia. Depois disso, a gente sempre faz uma rotina de exame de sangue, ver se não está faltando a vitamina B12, uma vitamina B1, se tem alteração hepática. Então, faz uma investigação bem ampla. Se nesse exame de eletroneuromiografia eu já conseguir demonstrar um padrão específico de perda axonal com componente de fibras muito fininhas, que a gente chama de fibras autonômicas, tem um grau de suspeição de PAF muito grande, e aí a gente pode fazer 2 exames. Antigamente, quando não tinha o teste genético, a gente tirava um pedacinho da pele ou um pedacinho do nervo por meio de uma biópsia, e por meio de uma coloração específica, olhava no microscópio e conseguia ver aquele depósito de proteína normal. E antigamente, até a década de 90, esse era o meio que a gente dava o diagnóstico de PAF. Desde 2010, a gente não tem feito praticamente mais biópsias, salvo em casos assim que a gente não tem o teste genético disponível, mas desde o advento do teste genético, isso se tornou, a biópsia praticamente tem sido pouco utilizada, porque o sequenciamento do gene TTR nos dá a possibilidade de fechar o diagnóstico. É claro que existem outros genes que podem dar doenças semelhantes, então muitos pacientes não vão fazer o sequenciamento do gene TTR, mas vão fazer um outro exame chamado painel de polineuropatias ou um exame chamado exoma. Esses 3 exames, de qualquer forma, são exames genéticos e a gente tem utilizado esses exames para basear e realmente fechar, determinar o diagnóstico. Doutor Diego, é realmente assim fantástico ver o senhor explicando, porque se torna muito fácil da gente aprender, até uma pessoa que ainda não tem um conhecimento, mas ouvindo a sua explicação, traz um entendimento bastante claro diante da PAF. E aí eu pergunto para o senhor, depois que se descobre, né, depois que o diagnóstico vem, depois que você tem ali o diagnóstico nas mãos, quais são os próximos passos, né? Como é que vai ser o tratamento? Como é que vai ser a vida desse paciente? Como é que as coisas vão já que ele vai ter um diagnóstico na mão e a gente sempre diz que não tem como fazer alguma coisa sem o diagnóstico, mas com o diagnóstico, quais são os próximos passos? Muito bom. Então, assim, a coisa mais importante é, depois do diagnóstico, eu saber em que fase esse paciente se encontra. O mais importante é que eu pegue o paciente com a fase bem inicial, em que ele só tenha sintomas sensitivos de formigamento, perda de sensibilidade, com o exame de eletroneuromiografia mostrando pouca alteração. Se o paciente já tem uma dificuldade motora e o exame de eletromiografia já mostra uma lesão muito grave dos nervos, no estágio, a gente já chama de estágio 2. E a maioria dos pacientes vai precisar de apoio, por exemplo, uma bengala para poder andar. Então, todo o nosso esforço é diagnosticar no estágio 1, porque eu tenho mais possibilidades terapêuticas para fazer por esse paciente. Primeira coisa, eu vou oferecer a ele as novas medicações que estão disponíveis e um outro tratamento que é consagrado para PAF, né? Eu vou dividir, então, aqui dois parênteses, né? O tratamento, depois que eu diagnostiquei, eu vou determinar, então, o estágio que o paciente está, se é estágio 1, se é estágio 2, se é estágio 3, e vou considerar 2 tipos de tratamento. Um tratamento cirúrgico e um tratamento clínico. O tratamento cirúrgico, pessoal, talvez vocês que não tenham ouvido falar da PAF podem se surpreender, mas é o primeiro tratamento que já tem bastante tempo, que é o transplante de fígado. Poxa, mas você fala assim, transplante de fígado para tratar um negócio que está lá no nervo? Como é que é isso, né? Então, como eu comentei para vocês, o nosso fígado produz essa proteína chamada transtirretina, que é TTR,
e essa proteína fica circulando no sangue. Só que quando a pessoa tem a mutação, essa proteína ela fica mal formada. E aí a configuração dela não fica legal para correr no sangue e ela se dobra e vai se depositar. Então, o que as pesquisas mostraram? Se o fígado é o principal local de produção da proteína anormal, se eu tirar o fígado dessa pessoa e botar um fígado de quem não AF, ou seja, que tem um fígado que produz o TTR normal, o paciente não vai ter mais o desenvolvimento da doença. Então, o transplante de fígado, ele é um tratamento efetivo para reduzir a produção de trânsito de retina, de TTR, a ponto de impedir a progressão da doença, e em alguns pacientes o transplante hepático é capaz de regredir, ou seja, ele é capaz de melhorar o funcionamento e o paciente ter melhora do quadro clínico. Então, o transplante hepático foi o nosso primeiro tratamento, foi um tratamento efetivo. Qual é o problema? O custo do transplante é muito alto e achar um doador compatível é muito alto, é muito difícil. Então, por esse motivo, o transplante hepático ele tem essas dificuldades operacionais. E aí a gente tem a segunda opção, que é as medicações. Então, pessoal, essas medicações foram realmente um grande presente e uma revolução que o conhecimento genético deu para a gente, abriu uma porta assim, realmente incrível, que é o seguinte: a primeira droga que foi lançada, né, nesse contexto foi uma droga chamada Tafamidis. Essa medicação, o que ela faz? Ela vai pegar essa proteína anormal e vai estabilizar a proteína, evitando com que ela se dobre e que ela se deposite. E nos pacientes que têm sintomas sensitivos, que têm alteração, que estão lá naquele estágio 1, a medicação tem a possibilidade de também interromper a progressão da doença. Um outro detalhe que essa medicação tem é que ela não só chega no nervo, ela chega também em outros órgãos que podem ser comprometidos pela polineuropatia amiloidótica familiar. Então, uma coisa que eu não falei, mas pode acontecer em até 30%, 40% dos pacientes, eles podem ter, ao longo do tempo, um comprometimento também do coração, em que o coração vai sofrendo um crescimento e uma hipertrofia. O coração começa, a musculatura do coração vai ficando grande e dura, a ponto do coração perder um pouco a sua mobilidade. E essa molécula chamada Tafamidis tem a capacidade de ir lá também no tecido do coração e melhorar o funcionamento do tecido cardíaco, e essa medicação tem o potencial de ajudar na manifestação cardíaca da polineuropatia amiloidótica familiar. Mas por que eu não falei isso antes? Porque a maioria dos pacientes com a mutação brasileira, que é uma mutação chamada Val30MET, que é a mutação mais comum também em Portugal, a maioria deles não tem cardíaca. Essa mutação, ela geralmente poupa, né? Mas como a gente sabe que existem mais de 100 tipos de mutação no gene TTR, muitos deles podem ter manifestação cardíaca, e aí a medicação também pode ajudar, não só a manifestação neurológica, mas a manifestação cardíaca. Até aqui você quer fazer algum comentário, Lindenberg? Eu posso continuar? Eu queria só compreender, essa medicação, ela é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde? Porque assim, ó, o meu filho, ele toma Deflazacort, certo? Que é uma medicação que, embora o SUS disponibilize o corticoide, mas ele usa esse tipo de corticoide que gera menos efeito colateral. Aí eu pergunto, diante dessas medicações que o senhor citou, né, o sistema de saúde, ele disponibiliza para o paciente o tratamento plausível ou o paciente tem que criar um meio por fora? Porque, por exemplo, se eu aceitasse o corticoide dado pelo SUS, eu teria efeitos colaterais muito maiores na minha criança. Mas como eu vou por fora e aí pego uma medicação
para que o povo entenda uma medicação de melhor efeito, com menos efeito colateral, eu ganho em qualidade de vida para eles. Aí a minha dúvida é, essas medicações, elas são disponibilizadas pelo SUS, e se são disponibilizadas, são as medicações que fazem um efeito real e com menos efeito colateral? Muito bom essa pergunta. Então, assim, o SUS tem um protocolo de diretrizes de funcionamento determinado para cada doença. Esses protocolos geralmente são feitos a cada 5, às vezes 10 anos, dependendo das doenças. E especificamente para a PAF, a gente tinha aí a questão do transplante hepático, que era coberto pelo SUS, só que estava com uma fila gigantesca. E baseado nesses estudos, mostrando o benefício de Tafamidis, em 2019, essa medicação se tornou disponível no SUS, após um longo período de judicializações. Então, as pessoas iam lá, recebiam a prescrição, o médico preenchia um laudo mostrando a importância dessa medicação, e aí o paciente às vezes precisava procurar uma defensoria pública ou um advogado para fazer esse processo de judicialização. Aí o que aconteceu? Quando chegou 2019, 2020, surgiu um outro trabalho, uma outra pesquisa, que mostrou o benefício de outras duas drogas. Essas duas drogas, uma chama Patisiran e outra chama Inotersen, são moléculas totalmente diferentes do Tafamidis, que é o que eu vou explicar agora. Então, a primeira geração de droga é o Tafamidis, que foi um estabilizador da proteína chamada transtirretina. A segunda geração de drogas, que é a beleza da ciência, da neurologia genética, que a gente chama, que é o seguinte: eles conseguiram produzir uma substância que é capaz de impedir a produção da proteína anormal. Então, essas moléculas, tanto o Patisiran quanto o Inotersen, elas entram na célula e, por meio de mecanismo celular, ela impede a leitura da fita de DNA, ou seja, ela impede que aquele gene anormal produza uma molécula chamada RNA que vai produzir a proteína mutada. Então, essas duas moléculas conseguem entrar na célula e impedir esse processo. E, portanto, elas não vão só estabilizar, elas vão evitar a produção e elas são mais efetivas do que o Patisiran, perdão, do que o Tafamidis. E aí que começou o problema. Por quê? Porque elas são mais efetivas e o que a gente quer usar para os nossos pacientes é moléculas mais efetivas. Então, desde 2020, essas duas moléculas têm sido utilizadas principalmente nos pacientes que já estão em uso do Tafamidis no SUS. E ao não demonstrar resultado, o paciente preenche o laudo e aí o paciente vai ter que procurar uma assistência jurídica. A gente acredita que está disponível no trabalho das associações, que tem feito uma pressão sobre políticos, sobre comissões técnicas, e, portanto, é possível que nos próximos 2 anos a gente tenha essas moléculas, sim, disponíveis para os pacientes com polineuropatia amiloidótica. Com a vantagem de que elas podem ser utilizadas em pacientes em estágios um pouquinho mais avançados, que já têm fraqueza, que já têm dificuldade motora, coisa que o Tafamidis um grupo que o Tafamidis não apresenta benefício. Que bom saber dessa informação, porque realmente gera uma esperança, né, Sim, na então assim, família de só para pacientes. resumir, assim, como eu falei muito, não ficar as pessoas perdidas, tratamento disponível, o transplante hepático, mas tem o problema todo da burocracia, das filas, da compatibilidade. Número 2, na fase inicial, o Tafamidis vai bem, ele ajuda a interromper a progressão da doença. Nos pacientes que estão uma doença um pouquinho mais avançada, o Tafamidis não funciona, e aí a gente tem essa possibilidade de novas moléculas, Patisiran e Inotersen. Essas moléculas têm algumas peculiaridades, elas são medicações, uma é de subcutânea, de aplicação subcutânea, e a outra é de infusão venosa. Tem essa chatice também, porque o Tafamidis é um remédio oral. A pessoa, então, em qualquer lugar do Brasil, recebe a medicação e toma. Enquanto que essas novas, realmente, o paciente precisa de ter alguma assistência ou de enfermeira ou assistência em algum centro de infusão para poder receber o medicamento.
Mas mesmo assim ainda gera uma esperança fantástica aí para essa família de pacientes Não, que... com certeza. E eu vou ser honesto para você, foi uma coisa muito bonita de se ver e a gente tem resultado positivo, uma coisa bem bacana. Me tira uma dúvida também. A gente, quando foi atrás do diagnóstico da doença rara aqui, da Duchenne, o pediatra ele se assustou porque parece que ele nunca tinha ouvido falar da doença, né? Acontece o mesmo com esse diagnóstico, Ampaf, que o grupo de médicos, se quando alguém vai procurar diante do sistema comum, vai encontrar profissionais com essa dificuldade, e se vai encontrar profissionais com essa dificuldade, além desses médicos, existe o tratamento com um grupo disciplinar, tem que, não só o neuro, mas há uma necessidade ainda de um grupo médico maior, de quais especialidades para fazer parte desse tratamento? Muito, muito bom, assim. O universo das doenças raras, ele sofre uma série de fatores, né? Para você ter uma ideia, a maioria dos pacientes chega a passar em 5 neurologistas para receber o diagnóstico de PAF. O tempo, geralmente, para o diagnóstico também é cerca de 5 anos. Totalizando o número de profissionais médicos, cada paciente chega a passar em 10. Porque, como os sintomas começam nos pés, o paciente primeiro vai no ortopedista, aí ele vai no clínico, aí às vezes ele tem outras comorbidades, como diabetes, ele vai no endócrino, e aí ele vai pingando e realmente o negócio não anda. E aí a gente tem esse desafio que você falou. Às vezes o próprio profissional médico tem esse desconhecimento, né, da investigação, do que é a doença. Que dirá a equipe multidisciplinar? Então, hoje, eu posso te falar assim, de um profissional com um consultório de doenças raras. O meu maior desafio é conseguir ter fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais que também entendam do universo das doenças raras. Então, existe uma carência muito grande da equipe multiprofissional de se aprofundar nesse universo. Você com um filho com Duchenne, como você mesmo falou, é muito, muito desafiador, ainda mais na faixa etária pediátrica. Né? Não é o caso da PAF, mas no seu caso, a faixa etária pediátrica sofre ainda mais dessa carência de profissionais de equipe multiprofissional. Então, existe sim a necessidade de ter um bom fisioterapeuta, principalmente, de ter um terapeuta ocupacional para orientar, às vezes, uma órtese nos pacientes que têm dificuldade motora. É muito comum os pacientes, às vezes, desenvolverem uma coisa que a gente chama de pé caído. Então, na hora que a gente vai andar, o nosso pé tem que estar completamente reto para ele apoiar a ponta, que é o calcanhar, depois ele vai apoiar a planta inteira, o antepé e a gente vai andar. Na PAF, quando o paciente já está em estágio 2, que ele tem comprometimento motor, existe uma tendência do pé fazer isso aqui e a ponta do pé começar a bater no chão. Esse paciente, então, começa a ter um risco de queda muito alto, de tropeçar, e muitas vezes ele não consegue ter força para subir mais a perna para corrigir. Ele anda meio como se ele estivesse mancando mesmo, uma marcha que a gente chama de parético escarvante. E a gente precisa do terapeuta, o fisioterapeuta, a orientação de melhorar, por exemplo. Enfim, então existe sim um espaço muito grande para a equipe multiprofissional trabalhar na PAF, mas existe uma carência muito grande dessas especialidades para poder fazer um trabalho com maestria. E um pouco também, Lindenberg, existe a dificuldade de realizar um protocolo de pesquisa específico para esses pacientes. Então, as pesquisas precisam de financiamentos e existe, às vezes, uma escassez de financiamento nesse tipo de pesquisa que vai avaliar, por exemplo, qual o melhor cuidado fisioterapêutico num paciente como esse. Então, essa escassez também gera uma dificuldade muito grande, né, da gente saber
qual seria a melhor, enfim, a melhor abordagem de reabilitação. Então é uma lacuna ainda na literatura que tem um desafio muito grande para ser preenchido. O senhor tocou num assunto aí que também gera esperança, né? Embora o senhor já tenha falado das medicações que estão vindo aí de uma forma para dar esperança aos pacientes de PAF, existe algum estudo clínico, existe alguma medicação curativa, existe algo que está sendo estudado? O senhor falou aí que hoje a gente tem essa dificuldade dos estudos específicos para tratar acerca disso. Mas existe alguma coisa no mundo relacionada a esse estudo mais específico, até mesmo para um tratamento curativo? Então, em relação à cura, existe então esse subgrupo de pacientes que fazem transplante hepático e podem ter remissão da doença e podem ter melhora completa dos sintomas. E a próxima etapa que a gente está estudando é pegar os pacientes que têm, na verdade, familiares com PAF, fazer uma avaliação se eles têm a mutação, se eles têm o gene causador da doença e possivelmente iniciar um tratamento numa faixa etária mais precoce, impedir. E esses novos tratamentos gênicos, né, que a gente chama de terapia genética, eles vão permitir a gente inibir ou substituir o gene defeituoso. Então, é uma técnica chamada CRISP, que a gente está estudando bastante em outras doenças, com a possibilidade da gente abrir esse gene anormal e conseguir consertar ou ao menos substituir o gene anormal por um gene normal. Então, a próxima etapa das pesquisas tem sido muito o foco nessa nova terapia. Acredito que em 5 anos a gente deva ter um resultado, porque esses estudos já começaram em animais e existe um interesse grande para que isso... Isso nos alegra muito, isso realmente traz uma esperança sobre a vida dos pacientes e realmente mexe muito. Mas, doutor, aqui a gente já está chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer essa última pergunta. Tem sido algo muito proveitoso, tem sido algo assim que vai trazer conhecimento, e a gente sabe que o conhecimento, ele abre portas, né? Ele facilita a nossa vida. E aí tem uma última pergunta que mandaram aqui para a gente, que eu faço até questão do senhor responder, porque vai tratar em cima da questão dos profissionais. Qual é a importância da conscientização sobre PAF na sociedade e entre os profissionais de saúde? E como é que nós podemos melhorar o reconhecimento entre a questão dos profissionais, para justamente tratar isso de uma forma bem precoce? Puxa, mas eu acho que essa é uma pergunta quase de $1 milhão. Veja, porque quando a gente vai avaliar por que um paciente chega a passar em 10 médicos especialistas, a gente começa a pensar quão frágil que está a educação médica, né? E quão frágil a educação em saúde para você passar em 10 para conseguir achar. Então, uma coisa que a gente tem visto bastante é que essa carência, essa falência, né, desse modelo, talvez educacional, e da maneira que a gente está discutindo, a, ela é suprida pelas associações de pacientes, ela é suprida pelas pessoas que fazem um trabalho de conscientização, ela é suprida pelas pessoas que têm um interesse em aprender mais, ela é suprida por aqueles multiprofissionais que não estão satisfeitos com o diagnóstico duvidoso. Então, existe um problema estrutural, eu acho, na educação médica do país. Eu acho que, falo da minha classe, eu tenho o direito de falar da minha classe, que falta um comprometimento maior com o paciente, falta uma humildade maior de escutar o paciente e valorizar o que ele está falando, no sentido de, às vezes, os pacientes falam, ou quem está atendendo fala, isso aí não é nada. Então, não, vamos investigar, vamos olhar com carinho, vamos examinar, sabe? Vamos ouvir de novo, ver de novo, rever. Isso não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a tudo. O que a gente tem que fazer é ouvir e ir atrás, né? Ter
carinho com o paciente, de tentar esclarecer. E se a gente realmente não conseguir esclarecer, talvez referenciar, encaminhar para alguém que possa ter mais expertise, não tem problema nenhum a gente pedir ajuda. Então, a gente ter centros especializados com boa formação, ter as universidades atuando ao lado da população é fundamental para que esses colegas médicos possam referenciar esse paciente ser avaliado, e aqueles familiares que buscam muito o Dr. Google, eu vejo que eles fazem uma diferença absurda na vida das pessoas. Então, vocês colocarem, Lindenberg, esse material que vocês estão produzindo para rodar, para alcançar mais gente, a serem ouvidos, isso com certeza vai chegar na mão de quem precisa. Então, atualmente, 40% do consultório, do meu consultório, que é um consultório de doenças raras, ele vem não porque outros pacientes ou outros médicos referenciaram, pelo contrário, eles vêm porque os pacientes vão perguntando tanto para o Google, que o Google começa a dar sugestão de doenças raras. Então, eu tenho observado que a inteligência artificial vai fazer diferença absurda na vida dos pacientes com doenças neurológicas raras. A gente vai assistir um aumento do diagnóstico baseado, então, nessas pesquisas que os familiares que são mais curiosos vão e correm atrás. E, ao mesmo tempo, nada é perfeito, isso é uma faca de dois gumes, né? Existe uma tendência, às vezes, das pessoas lerem os sintomas e ficarem mais ansiosas, e isso, às vezes, a pessoa entrar em parafuso, paranoia, não conseguir sair dessa angústia, né? Desses diagnósticos de doenças raras. Então, a orientação que a gente dá é, se achou na internet alguma coisa, procure um profissional de confiança, faça uma boa avaliação, e isso é fundamental. A internet nos possibilitou chegar na orla, na beira da praia, mas a profundidade ainda é preciso estar na mão de um bom médico. Então, eu acho que o recado que a gente tem é esse. E a mesma coisa, eles terem colegas para compartilhar, ter um médico para ligar e perguntar, olha, eu vi um paciente assim, o que você acha, o que eu faço? Esses profissionais, o fisioterapeuta faz uma diferença na vida do paciente, que é um absurdo. É o fisioterapeuta que está ali todo dia com o paciente, né, e vendo as limitações, as dificuldades. Então, ele pode fazer muito, muito pelas pessoas mesmo. Maneira que você... Doutor, realmente, assim, diz um ditado aí aqui no mundo que fala que tudo que é bom passa rápido, né? E esse momento nosso, né, com o doutor Diego, realmente passou muito rápido, né, diante de tantas explicações, diante de tanto esclarecimento, diante de tantas dúvidas nossas que foram retiradas, e agora a gente pode tratar de uma forma bem mais específica, bem mais clara. O senhor falando aí da questão da pesquisa, do Google, de informações, quem assistir essa live vai ter muito de suas respostas, ou muitos de seus questionamentos respondidos, né? E eu já agradeço de antemão a sua participação. Realmente o senhor abrilhantou, né, essa live, aquilo que o senhor proporcionou, tudo aquilo que o senhor acrescentou, trouxe esclarecimentos profundos diante daquilo que a sociedade precisa saber, tanto para o paciente, tanto como para a família, até mesmo para quem nunca ouviu falar da doença, né, da quem ouviu falar do diagnóstico. Já fica aqui o meu agradecimento em nome de todas as associações, de todos os parentes, de todos os familiares, de todos os amigos. E aí eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais em relação a essa participação, em relação àquilo que o senhor queira deixar de importante, que talvez o senhor ache que não pontuou, mas deixe aí para nós essas palavras finais, justamente para ainda acalmar o nosso coração, na verdade, para deixar o nosso coração ainda mais emocionado diante de tudo aquilo que o senhor transmitiu para nós. Eu primeiro tenho só a agradecer, primeiro sua gentileza, a oportunidade que vocês me deram. Eu adoro falar desses assuntos, e eu sei que, por mais que a gente tente ser, às vezes, simplificar, às vezes fica algo que a gente não consegue expressar com a palavra que
que chega, né, de maneira clara às pessoas. Mas eu queria, aquilo que eu não coloquei, que vocês, às vezes, quem for assistir o vídeo, ficar com dúvida, bota nos comentários lá do canal de vocês, fazer o upload lá no canal do YouTube, bota lá embaixo nos comentários. Depois eu vou lendo aqueles comentários e vou tentando, na medida do possível, responder. Mas, no geral, eu gostaria de deixar uma mensagem, principalmente, se no seu coração, quem está assistindo o vídeo, o diagnóstico de qualquer doença neurológica ainda está faltando, ou você busca uma possibilidade de melhorar, sempre é válida uma segunda opinião. Como eu falei para vocês, essas medicações, os estudos publicados foram de 2019, esses remédios novos. Até esses remédios chegarem no SUS vai demorar um tempo, e até às vezes todos os colegas neurologistas tomarem conhecimento dessas drogas vai demorar um outro tempo. E são coisas que às vezes, com uma boa ajuda, uma assistência, a gente consegue trazer para o paciente. Então é muito importante que você esteja tranquilo, confiante, e se não tiver uma segunda opinião, não ofende ninguém, é algo que realmente vale a pena. É isso. Não sei se me fiz entender, mas foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado de todo o coração. E que vocês possam seguir firmes aí, fazendo esse trabalho maravilhoso, abordando outros aspectos, outras doenças, e se precisar de mim novamente, eu estou à disposição. Como eu disse, realmente foi um momento maravilhoso, um momento ímpar aqui para nós. Aprendemos muito sobre PAF, né? E eu tenho certeza que todos aqueles que vão assistir esse episódio vai realmente a crescer nos seus conhecimentos e vai ter maior clareza na questão do diagnóstico, né? Fica aqui o nosso agradecimento ao Dr. Diego, fica o nosso agradecimento a todos vocês que assistiram esse episódio, que participaram, que deixaram suas perguntas, que deixaram seus comentários. Fica aqui o nosso agradecimento também em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG, e também queremos deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores sociais, que é a Alnylam, a Sanofi, a PTC Terapêuticos e a FEDAM. Então, com certeza, nós vamos ter outros episódios tratando de outros diagnósticos. E eu já convido a você a participar, a se inscrever no canal da CDG, a dar sempre o seu like, a estar sempre participando junto conosco, porque assim como nós aprendemos muito nesse momento aqui sobre PAF, nós vamos também aprender sobre outros diagnósticos. Que você possa se deleitar, que você possa mergulhar, porque muito mais coisas nós vamos aqui oferecer através do diagnóstico. Muito obrigado a você que nos assistiu, a você que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima.